Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. E hoje a gente vai falar de um assunto super interessante. Entrevista de emprego. Tá preparado para participar da sua? E sempre com muita energia, mesmo nesse momento de pandemia, de desafio, de retomada de mercado, de cenários, de incertezas. A gente está aqui para isso. E vamos chamar nossa amiga Drica Souza. Drica, cadê você? Aguardando Drica Souza, que vai aí estar comigo nessa noite maravilhosa. Boa noite! Oi, Drizinha, Marcelo, Fábio. Oi, Dri! Boa noite, Madá! Boa noite, pessoal! E aí, DJ, valeu o som! É nóis! E aí, Dri, tudo bem? Tudo ótimo, animadíssima! Vê se você tá me vendo bem, se você tá me ouvindo bem. Tô te vendo. Tá vendo? Tô, Adivinha o tô que eu te tô ouvindo. usando hoje? O que você tá usando hoje? Você tá diferente. Então. Que eu comprei, como chama isso? Ring light? Agora você sumiu pra mim. Agora apareceu. É. Hoje eu tô usando um ring light, eu ganhei de presente de Dia das Crianças. Que legal! Ótimo! Oi, Sheiloca, Érica, Neia. Dri, eu tava falando pro pessoal, né, que hoje vai ser bem legal, que a gente vai falar sobre entrevista de emprego, né? Isso mesmo. É um É assunto bem isso? interessante. Legal. E aí a gente vai falar como se preparar, quais são os desafios, quais as perguntas mais comuns, o que você deve ou não fazer, postura, vestimenta, tom de voz, roupa e tudo mais. E aí, Dri, me conta o que é importante antes de chegar na entrevista de emprego. Bom, vamos lá. Tudo isso que você colocou aí é o nosso marketing pessoal, né? Marketing pessoal, ele é extremamente importante. E o tempo todo a gente tem que fazer o nosso marketing, o tempo todo. E principalmente para as entrevistas de emprego, a gente tem que fazer um bom marketing. Primeiro, vamos entender, Madá, o que é uma entrevista de emprego, né? Eu costumo dizer que é uma negociação comercial, né? E é uma conversa muito bem estruturada, né? Entre o candidato e o recrutador. E essa conversa, ela tem alguns objetivos importantíssimos para essa entrevista. Como, por exemplo, você vai confirmar dados que está dentro do teu currículo, né? Validar as informações do seu currículo, né? O recrutador, ele vai poder conhecer o candidato, né? Além das informações que estão inseridas ali no currículo dele, no papel. O recrutador, ele vai observar principalmente o seu comportamento. Por isso que a gente vai falar de postura, de comunicação assertiva, né? Na entrevista de emprego, que é super importante. E além disso, ele vai avaliar o teu marketing. A gente é observado a partir do momento que a gente entra na recepção da empresa, né? Ou seja, a gente já está sendo avaliado para essa entrevista, né? Ou seja, pelo recrutador ou alguém da empresa já está te observando. Então, essa primeira postura, ao entrar dentro da empresa, ficar aguardando ser chamado para a entrevista, a gente já começa a ser avaliado por ali, né? Postura, como você chegou, como você cumprimentou a pessoa. Então, primeira coisa, a gente precisa preparar um bom currículo, né? E a gente já vem falando na nossa webséries aí a importância da gente ter um currículo atrativo. Então, tem que levar o currículo bonitinho, impresso, mesmo que você já tenha enviado, mesmo que a empresa já tenha aí o teu material. É importante você estar munido aí desse currículo. Se não for usar, ótimo, traz de volta, não tem problema nenhum, né? Você precisa E estar falando de extremamente... currículo, Dri, até falando de currículo, aproveitando a deixa,
Eu estava vendo uma matéria agora há pouco, eu estou em casa, né? Cheguei mais cedo hoje. Olha que interessante. Primeiro passo, não pode mentir no currículo, né? Porque senão vai ter problema na entrevista de emprego. E eu não sei se alguns de vocês assistiram. De um lado era assim, o cara estava trabalhando, estava bem numa empresa, estava buscando um novo desafio, acreditava que horizontalmente ele já conhecia aquela empresa como um todo, verticalmente ele não tinha grandes possibilidades, começou a divulgar o currículo. O currículo dele chegou numa empresa, a empresa ligou para ele, chegou lá e falou, nossa, nossa empresa é sensacional, é uma empresa que você vai ter um upgrade de carreira, você vai ter um cargo de gestão. O cara foi lá, adorou. Quando foi para a empresa, pediu as contas, se desligou do antigo empregador. Quando chegou na empresa, a empresa era extremamente conservadora, ele fazia tudo menos liderança. Era mais ou menos assim, obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ou seja, ele ficou 47 dias na empresa, teve que pedir as contas, porque ele falou uma coisa, a empresa também não vendeu o que ela era, né? E aí, depois de 47 dias, o cara estava fora do mercado, né? Então, a gente também vê muito disso, né? A empresa, na hora de contratar, ela fala coisas que não vão acontecer, infelizmente, né? De cultura, de valores, de como é o plano de carreira, de como é o desenvolvimento. Por outro lado, muitas vezes o profissional também vende o que ele não vai entregar, e aí a gente vai ter uma recolocação, entre aspas, falida, né? Você vai aceitar algo, porque muitas vezes ou você está realmente buscando um novo desafio, ou você está fora do mercado e você dança do mesmo jeito. Né? Então, começando pelo currículo aí, eu estou gostando bastante das dicas. Inclusive, a Adriana, ela é sensacional, gente. Ela já me mandou tudo que a gente vai falar na live. Ela me prepara para tudo isso também. Hoje é dia da professora. Linda. Parabéns. Minha mestra. É que eu tive uma ótima professora, né, Madalena? Então, não podia ser diferente. Legal, né? E hoje é um dia que a gente tem que comemorar, né? Porque a gente, como mestre, como ensinadora, como treinadora de mentes, a gente, na verdade, vive aprendendo, né? Então, eu acredito que o bom professor é aquele que aprende todos os dias. E eu aprendo muito com a Adriana também, né? Então, eu acredito que uma coisa que a gente tem que levar em consideração é não mentir. Não mentir no currículo, senão vai dar M merda no final. Vai. Até porque, como eu falei, né, Manda? O objetivo da entrevista é validar o que está no teu currículo. E muitas vezes você, né, dá uma florida no currículo e na hora de validar isso na conversa, a pessoa se perde, né? Ela é contraditória. E ali o recrutador ele já está vendo que não é tudo aquilo, né? E depois em campo, a empresa pode até te contratar, você pode até dar uma engabelada nele na hora da entrevista, mas em campo você não vai conseguir entregar o que você prometeu, aí você corre o risco de ser desligado. Né? Isso é para os dois lados, com certeza, não é só o candidato. Mas a nossa missão aqui, hoje, é principalmente preparar essas pessoas, né, que estão buscando recolocação e estão aí indo para as entrevistas de emprego, para, de uma certa forma, ela garantir sucesso na hora da entrevista. Tá? Então, assim, você precisa estar confiante com relação a essa entrevista, por isso que se preparar é muito importante, né? Preparar o teu emocional, fazer a liçãozinha de casa, treinar, isso é extremamente importante, né? O fato de você criar empatia na hora da entrevista, o famoso rapport, que a gente já ensinou várias e várias vezes para as pessoas que, né, fazem um trabalho junto com a gente. Então, você vai dividir aí as etapas da sua carreira com o recrutador. Então, tudo isso você tem que estar em mente. Eu costumo orientar as pessoas a desenhar, estruturar mesmo um discurso de apresentação. Né? Não é decorar, tá, Madá? Não é decorar porque, assim, o que é decoradinho, bonitinho, muitas vezes não funciona. Então, você tem que ser autêntico, verdadeiro, mas você tem que se mostrar na sua melhor versão naquele momento. Então, para isso, tem que você ser pode você ser... mesmo, né, Dri? Exatamente. Tem que estar preparado, mas ser você mesmo. Você não vai inventar um personagem, porque no dia a dia não vai funcionar, né? Não vai. Né? E mesmo na hora da entrevista, né, Madá? As pessoas, principalmente os profissionais da área de recursos humanos, eles têm aí algumas habilidades para analisar o perfil do candidato, ver o quanto ele, né, está sendo incongruente, quanto ele está mentindo. Então, assim, e acontece todos os dias.
E muitas vezes a gente é pego ali por coisas simples que a gente coloca. A gente percebe quando o candidato ele vem com o texto decorado, com aquelas respostas, né, decoradas aí da internet. Isso não é legal. Adriana, Né? pessoal, pra mim. Tá me ouvindo? Sheila, me diz aí, como é que tá? Ou tá caindo? A sua imagem travou, Má. Voltou aí? Voltou a tua voz. A tua imagem ela tá travada para mim. Gente, que engraçado, né? Aqui tá normal. Deixa eu olhar de novo aqui a internet. Aqui também. Eu até desconectei aqui os. A internet aqui tá ok. Agora? Agora tô. Ah, Agora. então, isso também não pode acontecer na entrevista de emprego, né, Dri? Não. Inclusive, Madá, depois a gente vai falar um pouco sobre essa questão da entrevista online, né? Tem todo um preparo que é extremamente importante também. Legal. E que mais? Então, o currículo, elaborar, né, ter isso muito bem preparado, sem ser decorado. É preparado, não é decorado. Exatamente, né? Aquela liçãozinha de casa básica, você tem que estudar a empresa. De repente, se você tiver aí o job script da vaga, o que eles estão buscando desse candidato, você precisa, na sua estrutura aí de comunicação, a sua estrutura de apresentação, buscar pontos que realmente você tenha, ok? E que estão alinhados com o que eles estão buscando também. Às vezes a gente não tem isso muito claro, mas na medida do possível, né? Então, olha lá, né? Hoje, o que essa vaga está exigindo? Né? O que eles estão buscando desse profissional? De competências, principalmente técnicas, né? Porque os jobs, eles vêm mais aí descrito as competências técnicas. Então, você tem que estar preparado para falar dessas competências, para detalhar essas competências. Se lá tiver alinhado, né? Tiver descrito lá também com relação às competências comportamentais, então você tem que fazer uma autoanálise, o que eu tenho dentro dessas competências e o que eu vou levar na hora da entrevista que está alinhado com essas competências que eu tenho também. Né? A gente só vai falar daquilo que a gente realmente tem. Né? E a gente vai vender literalmente isso para o recrutador. Tá? Então, o fato de você focar em soluções, buscar levar aí, né, inovações dentro do teu perfil, falar sobre a sua liderança, isso é extremamente importante, porque aí a gente entra naquele outro objetivo, né? Eu quero conhecer o candidato, além da competência técnica, o que mais esse candidato tem para me oferecer. A gente vai falar de alguns erros que as pessoas cometem nas entrevistas, mas um dos principais erros é o quê? Muitas vezes, Mada, o candidato ele se limita a ficar repetindo o que está no currículo dele. E para o recrutador é extremamente cansativo, né? Porque ele já analisou o teu currículo, ele já leu o teu material. E sabe quando aquela pergunta desafiadora, fale-me sobre você, ele acaba repetindo tudo que está dentro do currículo dele. E aí ele perde uma grande oportunidade. Falar nessa pergunta, fale-me sobre você. Ele não vai falar sobre o currículo técnico, é isso? Na verdade, assim, ele vai até falar, né? Mas entende-se o quê? Que você é um universo de coisas. Né? Você é um cidadão, você é um pai, você é uma mãe, você é um ser humano dotado de muitas qualidades, de pontos de melhoria, né? Você é uma pessoa que tem as suas preferências,
Você tem algumas características, você de repente gosta de esporte ou não, você gosta mais de, né, ficar dentro de casa. Então, assim, o você, se a gente for analisar, amada, é algo muito complexo, né? Caramba, você é um universo de coisas. Então, o que eu sempre sugiro para os candidatos, né? Comece falando um pouco sobre você. Eu sou Adriana, eu tenho tantos anos, que eu não vou falar minha idade aqui, né? Eu tenho tantos anos, eu sou casada, eu sou divorciada, eu sou uma pessoa que gosto muito, né, de, sei lá, de atividades físicas, inclusive eu pratico algumas atividades, óbvio, de uma forma muito resumida. Eu vou falar um pouco quem é a Adriana. Posso citar algumas características que eu tenho, algumas preferências que eu tenho, e lembrando que a gente está num contexto de entrevista de emprego, então o meu foco é falar da parte profissional, né? Então, eu sempre sugiro o quê? Faça uma linha do tempo, né? Eu sou formada, eu sou graduada em recursos humanos, eu iniciei a minha carreira e, como se fosse uma linha de tempo, eu vou falando sobre toda a minha trajetória profissional, né? Dando muito mais foco naquilo que está relacionado para a entrevista, né? E como uma profissional da área de RH, né, na parte de desenvolvimento humano, nos últimos anos, eu atuei assim, 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 assado, e você já está dentro do contexto. Mas é sempre importante a gente falar um pouco sobre você, pessoa. O que você gosta, algumas coisas que você tenha, isso é super importante, né? Adri, deixa eu te perguntar uma coisa nesse contexto da linha do tempo. Se a gente estiver falando dentro da linha do tempo, esse profissional deve dar ênfase a quantos anos? Se eu tenho um profissional, de repente, tem, sei lá, 30 anos de experiência, o que é fundamental ele falar dentro desses anos? Olha só, Amada, por exemplo, é uma vaga para gerente, né? E vamos supor que ele assumiu a gerência da empresa nos últimos, né, aquela posição nos últimos 2 anos. Então, ele vai dar muito mais foco nesses últimos 2 anos, né? Porque ele vai estar muito mais alinhado com aquela necessidade do momento. Tudo bem? Legal. Não que a trajetória dele não tenha importância, mas, por exemplo, você está me contratando para ser a gestora da sua empresa e cuidar de toda a parte de treinamento e desenvolvimento da empresa, né? Posso até citar lá no início da minha carreira que eu trabalhei com recrutamento e seleção, mas você não vai me contratar para fazer recrutamento e seleção. Né? Você está me contratando para uma outra posição. Então, eu vou dar muito mais ênfase nos meus últimos 2, 3 anos, o que eu venho desenvolvendo na parte de treinamento e desenvolvimento. Porque você está me contratando para isso. Legal? Dri, o Valério está perguntando, ele deve começar do início para cá ou começar do atual ou do último para trás? Eu acredito que é o que você falou, né? Começar falando principalmente com relação ao job description da vaga. Se é uma vaga de gerência, pegar os últimos anos que você atuou como gerente e dar foco mais nesses anos, certo? É isso mesmo, E o Jorge está agradecendo. Jorge, a gente está bem feliz com a sua recolocação. Oi, Parabéns. Jorge, parabéns, sucesso por essa nova trajetória. Fiquei muito feliz por você, Jorge. Eu, a Adriana e a Giovana, ó, uhul para você. Torcemos Uhul muito. mesmo. Legal, Dri. E o que mais? O comportamento do candidato. Quando eu falo comportamento geral, a linguagem corporal, o tom de voz, a expressão facial, isso tudo também é avaliado. Muito, muito, né? A sua vestimenta, a sua postura. Então, vamos falar primeiro de postura, porque aí a gente pode entender a partir do momento. Chegou na recepção da empresa, né? Você vai estar com o seu currículo bonitinho, olha, eu trouxe meu currículo, você vai precisar? Não, não precisa, a gente já tem aqui, ótimo, legal, né? Candidato, eu preciso estar muito mais preparado que a empresa. Pode ser que tenha tido um problema, deu um pau na impressora, aí eles não conseguiram imprimir seu currículo, você vai estar muito mais preparado que eles, por isso que é importante você levar. Se eles não usarem, não tem problema. Sentou na recepção da empresa, preste muita atenção, né? Não fica no celular o tempo todo.
Aproveita esse momento, né? Você vai chegar no máximo 20 minutos antes da entrevista. Não é para chegar uma hora antes, porque é extremamente desagradável. Isso vai gerar muito mais ansiedade no candidato. Então, chega com 20 minutinhos antes, se apresenta, se te oferecerem um café, uma água, aceita, já toma uma água, já toma um café, de repente, para dar uma relaxada ou para dar uma energia maior. Isso depende de cada um. Sentou na recepção, tá aguardando? Presta atenção na sua postura. Empatia com a recepcionista, empatia com as pessoas que passam, porque ser simpático é uma coisa, ser empático é outra, né? Tá aguardando lá? Evita de ficar no seu celular. Aproveita esse momento para você observar a empresa, observar as pessoas. Por quê? Você está recolhendo elementos que vai te ajudar muito na hora da entrevista. Muitas vezes o candidato está sentado na recepção e fica lá no celular. A pessoa que vai entrevistar ele daqui 20 minutos vai passar por ele e ela já está observando a postura dele. Então, a postura é muito importante. Foi chamado, né? Chegou o momento de sentar lá na frente do recrutador, desliga o seu celular. Não é para deixar o celular em cima da mesa. Ok? Presta atenção, né? Aí eu tô falando mais de entrevista presencial. Depois a gente vai falar um pouquinho do online, tá? Online. Presta Que está atenção no sendo mais nome. comum, né? Oi? O online está sendo mais comum agora. Agora está sendo passando energia, passando empatia, tudo isso é super importante. Sorriso no rosto sempre, né? A questão do olho no olho, né? E o olho no olho não é a gente ficar encarando a pessoa, mas você tem que ter esse contato visual, é super importante. Porque muitas vezes o recrutador, ele entende que você está inseguro, né? Que você não se preparou, por isso que tem tanto desvio de olhar. E, na verdade, muitas vezes não é insegurança, né? Tem pessoas que já têm essa características, mas a gente vai ter que se esforçar um pouco mais. Então, manter o olho no olho, a comunicação com o outro, tá? Sorriso, como eu falei, é super importante. Evitar aí alguns movimentos que levam, né, o outro a entender de uma forma errada. Por exemplo, a gente sabe que dentro da linguagem corporal, quando se cruza o braço, tem uma predisposição, né, para estar fechado, para estar, de repente, né, resistente. Só que muitas vezes não é isso. A pessoa simplesmente se sente bem ou está com frio, sei lá. Então, eu costumo dizer, Madalena, que 97 não é 100, né? Mas, já que existe essa definição aí, que existe uma grande possibilidade da pessoa estar resistente, o que eu falo? É melhor nem cruzar o braço. Fique atento a tudo isso, tá? E isso vale para o online também. A gente tem que escolher um lugar adequado, a iluminação tem que estar boa, né? Evitar aí os ruídos externos, né? Olhar aí a questão da conexão da internet, porque já pensou, você está lá na entrevista, desempenhando bonitinho, aí começa a travar. Pronto, acabou com a Que é o entrevista. nosso caso hoje, né? Você está vindo para mim assim, como? Tá. Ainda bem que a gente não estava fazendo uma entrevista de emprego, né? Porque senão, amiga, a gente já tinha sido reprovada. A gente já estava fora? Não, não fala um negócio desse. Não por causa do 5G, né? Não, olha só, as roupas, né, com relação à nossa vestimenta, é extremamente importante, mesmo sendo no online, tá? Tem que estar bem alinhadinho, não necessariamente, a não ser que, por conta até do segmento, né, da cultura da empresa, pode ser uma empresa mais conservadora, pode ser que exija aí um terno e gravata, mas na dúvida, eu sempre falo, né? No básico, a gente nunca erra, né? Uma camisa, tem que ter camisa, né? Uma calça, pode até colocar uma calça jeans, desde que você coloque um sapato, para ficar um pouco mais alinhado. O contexto é entrevista de emprego, tudo bem? Pode pôr uma calça de sarja, desde que você coloque uma camisa de manga comprida e sapato. Isso é super importante. Uma Isso dica no para os meninos. presencial, e no online também, né? No online também, Porque como eu eu já vi falei. entrevistas online que o entrevistador pede para o entrevistado levantar, e ele estava de bermudão. Aí faz o estilo William Bonner, né? Por cima uma camisa e por baixo tá lá com uma cirola. Aí vai precisar levantar, como é que fica? Como é que Aí não fica? dá certo, né, Madá?
Então tem que estar alinhadinha, gente. Talvez eu precise estar de sapato, né? Mas, que nem eu, por exemplo, eu tô aqui, ó, toda bonita, passei até batom para falar com vocês, mas eu tô de chinelo, tá, gente? Mas se eu Olha precisar aí. levantar aqui agora, tá tudo em ordem aqui, só não tô de sapato, mas eu tô de chinelo. Tudo bem? Eu Mas tô de daqui para salto, viu, Adriana? Ai, que chique. Não, você não desce do salto nunca, né, Madalena? Não perco o poder, é que nem Sansão sem cabelo. Exatamente. Madalena vai para feira de salto, gente. É chinelo de salto, né? Chinelo. Até o Que chinelo é de legal. salto, o tênis é de salto. Então a roupa é super importante. Porque eu costumo dizer assim, Madá, a primeira impressão é a que fica, né? E muitas vezes a gente não vai ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Então, esse primeiro Outra impacto. coisa que eu observo, Adriana, e ontem eu Ah, conversei com um candidato para uma posição que a gente está negociando, é ser prolixo, né? Ser prolixo é algo é, que me incomoda demais. Eu pergunto para o péssimo. cara, por exemplo, qual é a sua pretensão salarial, né? Aí o cara começa assim, Madalena, em 1973, quando eu entrei na Antártica, cara, eu estou em 2020. Aí eu já fico imaginando, até ele falar, né, o que que ele está negociando, o que que ele está aberto, o que que é o mínimo aceitável, né? Aí chega depois de 20 minutos, divagando, aí ele me pergunta, o que que você tinha perguntado mesmo? Né? E aí eu falo, gente, cadê a objetividade, né? É. Além dele Eu tentei o confundir o contexto. recrutador, O né? que foi, Dri? Não escutei. Tô falando, além dele confundir o recrutador, ele também se perde na própria Ele se conversa. perde na conversa, né? E a gente, como recrutador, quando a gente está buscando entender a trajetória, a gente também vai para o mundo de Alice, né? Ele fica 20 minutos, ele se perde na conversa, a gente puxa, ele se perde, a gente puxa, ele se perde, aí fica sem um contexto e não fica claro o objetivo, né? É isso mesmo. Por isso que é bacana, Amada, você muitas vezes escrever o teu discurso, estruturar, treinar isso, gravar videozinhos no seu celular, porque você está se preparando, você está internalizando, né, estruturando mentalmente um discurso assertivo para você. Óbvio que a gente não vai usar o mesmo discurso para todas as entrevistas, mas se você tiver uma estrutura base na tua mente, você vai adaptando isso para cada recrutador, para cada posição, para cada empresa, porque as empresas são diferentes, os desafios são diferentes, né? As propostas são diferentes e você consegue adaptar isso muito bem, né? E gente prolixa não dá, não dá. A gente perde a oportunidade de vender o nosso peixe de uma forma muito assertiva, porque a gente fica aí enchendo e muitas vezes não vai somar no final. Até porque dependendo de quem está te entrevistando, né? Às vezes é um alto executivo, um diretor, ele te dá 10 minutos e quer saber dos seus últimos 10 anos. Né? Se você não for assertivo, tiver uma comunicação assertiva, tiver preparado, entender qual é o negócio, qual é a empresa, qual é o segmento, principais clientes, responsabilidades, atribuições de cargo, o que dá para negociar, você perde todo esse contexto que você tem um prazo reduzido para fazer teu marketing se vender ali na hora, né? Ah, com certeza, né? E assim, lembrando que a entrevista de emprego, eu vou buscar aí o diferencial desse candidato, o quanto ele se preparou, isso conta muito, né? O quanto ele se preparou para aquele momento, o que ele está me trazendo de diferencial. Por isso que os treinos também são super importantes. E hoje a gente sabe, Madá, que muitas entrevistas de emprego, antes de chamar o candidato, eles pedem para mandar um videozinho de 2 minutos, de 3 minutos da sua autoapresentação. Se já é um desafio falar isso em 15, né? Contar toda a sua trajetória em 15, imagine 2, 3 minutos. Né? A Isso gente foi o que tem vários. aconteceu muito na Outliers da semana passada, né? A gente Exatamente. teve 8 chamados, que ó, esses 8 precisava fazer um vídeo de 2 minutos. É. Como é que você fala de 20 anos em 2 minutos? É super complicado, né? Por quê? Porque é muita coisa, aí a gente se perde. Então, se a gente não estruturar isso muitas vezes até no papel, a gente vai se perder, né? Qualquer um de nós, a gente precisa se preparar.
né? Se você vai apresentar, vai fazer uma live, se você vai apresentar um treinamento, se você vai fazer uma palestra, se você vai vender um produto para alguém, você tem que se preparar para aquela venda, né? E a Uhum. entrevista nada mais é você vender você mesmo como um excelente produto para aquela empresa. Então, não deixa de ser uma grande venda, e para tudo isso a gente tem que se preparar. Por mais que a gente saiba tudo que a gente vai falar, né? Hoje, por exemplo, a gente se preparou para essa live, né? Recapitulando algumas coisas, trazendo coisas novas para né, as pessoas que estão aqui com a gente, mas a gente tem que se preparar, né? São 8 anos fazendo treinamento de marketing pessoal com foco em entrevista, né? Eu posso me considerar preparada para isso? Sim, mas para cada público a gente tem que trazer coisas novas, tem que se preparar um pouco mais, o que eu posso levar de diferente. Isso é super importante. Então a gente tem que se preparar sempre, né, Madá? É verdade, é verdade. E, por exemplo, quais são, de repente, os erros mais comuns que você percebe na entrevista? Fora ser prolixo, que é isso que me incomoda muito, quais são os erros comuns aí que a gente no dia a dia já conhece? Olha só, eu até separei aqui alguns erros que acontecem muito, né? E que são considerados aí os piores erros que as pessoas podem cometer na entrevista de emprego, tá? Por exemplo, muitas vezes a questão de você dar uma resposta vaga. Você até citou aí a questão do prolixo, pergunta uma coisa, aí ele dá a volta no mundo, ou às vezes ele não chega naquela resposta que realmente, né, a pergunta está direcionando. Então, isso é super é um erro que acontece bastante, tá? Você não estudar a empresa, né? É uma coisa muito básica e que ainda os candidatos erram nessa parte. Tem que estudar a empresa, ver como é que essa empresa está, conhecer missão, visão, valores daquela empresa, conhecer sobre esse produto, se atualizar como é que essa empresa está no mercado. Então, é pesquisa de internet mesmo, não tem outro caminho, tá? Não tomar cuidado, muitas vezes, com o teu marketing, com a tua postura, com a tua vestimenta, né? Eu já cheguei a receber feedbacks de empresas com relação até à questão da higiene do candidato, Mada. Verdade. Né? Isso é muito desagradável, gente. Isso é muito ruim, né? E a gente que trabalha com isso, a gente recebe uns feedbacks que são absurdos, né? Falando da higiene do candidato. Isso é uma coisa muito básica, né? Até quando eu falei da vestimenta, por exemplo, os meninos, tá? Se o tempo tiver muito calor, se a temperatura estiver muito elevada, evita colocar roupa muito escura, porque vai transpirar mais, aí vai com aquela pizza debaixo do braço, não é legal. Aí não dá, né? Aí é Não dá, né? insano um negócio desse, né? Mas é real, né? Acontece, a gente vê sempre, né, Dri? Olha só, uma coisa que aconteceu recentemente, tá? Por conta dessa pandemia, a gente deu uma engordadinha, né? Que a gente estava dentro de casa. Aí você pega aquela camisa, né? Que de repente você tava 2, 3 quilos a menos, aí a camisa fica agarrada, né? Meninos, pelo amor de Deus, não dá para ir com aquelas camisas agarradas, né? Os botãozinhos estão quase explodindo. Tudo isso são erros simples, são coisas que parecem ser bobas, mas que contam muito no final. Então, a vestimenta ela é super importante, Ó, tá? tem sempre uma coisa que eu também fico indignada. Você está lá É, entrevistando a pessoa, conversando, super interagindo com a carreira dela. O telefone dela toca, ela fala só um minutinho que eu preciso atender o telefone. Gente, que falta de bom senso. Você está numa entrevista, né? Como é que você para o seu entrevistador, que tem um horário agendado com você, que se preparou para isso, para atender o telefone? Acontece com você, Adriana, isso? muito, muito e é extremamente desagradável. Quebra o rapport, quebra a conexão, aí eu já me perco, aí a pessoa se perde também, né? Lembrando que eu preciso estar pelo menos 100% focada aqui nessa conversa com você, né? E Odeio. eu, por isso que eu falei, não E passar para falar tua mal do antigo empregador. Já aconteceu com você? Esse é um dos erros mais graves que existe, né, Madalena? E sabe o que é interessante? Às vezes é totalmente incongruente o que as pessoas falam, né? Me fala aí quais são os seus pontos fortes, né? Muitas vezes a gente vai falar dos nossos valores, aí o candidato falou para mim, não, eu sou uma pessoa extremamente ética, verdadeira, honesta, Eu visto a aí dali camisa, eu dois sou minutos leal.
Oi? Aí ele fala, eu visto a camisa, eu sou leal. Aí chega e fala mal do chefe. É. Aí ele fala que o ponto forte dele é ser ético e dali 2 minutos ele está falando mal do antigo chefe, falando mal da empresa. Ou seja, cadê a ética nesse momento? Então tem que tomar muito cuidado. Eu É costumo dizer que o peixe incongruente, morre né? pela boca, né? Recentemente, eu entrevistei um candidato que ele disse que o que ele tinha de grande diferencial é que ele era autodidata. Ele aprendia tudo com muita facilidade, né? Falei, e o que você acha que você precisa melhorar? Aí eu não aprendo inglês, tem um problema incongruente. Como você é um cara autodidata, aprende tudo muito bem, né? E na hora do que você precisa melhorar, eu não aprendo inglês e o teu currículo tem inglês avançado. Alguma coisa está muito errado quando você me traz essas informações, né? É, tá? E uma coisa que acontece bastante, Mada, que é um erro gravíssimo também, né? É a questão dos horários. Gente, não pode chegar atrasado na entrevista. Não pode. A gente tem que se organizar. É melhor você chegar mais cedo, só que você não vai se apresentar na recepção, como eu falei, você vai se apresentar no máximo 20 minutos antes. Mas chegou mais cedo, vai na padaria, toma um café, fica dentro do carro, né? Faz um exercício de relaxamento, de meditação para dar uma amenizada na ansiedade, mas não se apresenta. Agora, chegar atrasado é imperdoável. As Uhum. coisas podem acontecer, imprevistos acontecem, ninguém está livre disso, né? E se acontecer algo que fugiu totalmente do seu controle, mesmo que você tenha se organizado, liga e avisa. Até porque a pessoa que está lá para te atender, ela tem uma agenda, ela tem outras atividades. Então você vai acabar criando aí um problema para quem está lá dentro. Liga e avisa, né? Olha, Madalena, eu tive um mega problema, eu vou me atrasar um pouco, embora eu tenha me organizado para estar em horário, mas sei lá, virou um caminhão de galinha na marginal. Não tem o que fazer, cara, vai atrasar. Liga e avisa, né? Tudo bem para você, Madalena, se eu ainda for mesmo atrasada? Vai te atrapalhar? Você quer marcar um outro dia, um outro horário, né? A pessoa vai falar, nossa, que legal, né? Ela se preocupou em me avisar. Não, pode vir, né? Foi algo que não foi aí da sua responsabilidade. Então, chegar atrasado, gente, é algo que é melhor você nem ir. Se você for chegar atrasado e não avisar, é melhor você nem ir, porque você já foi excluído do processo. Ligue E de outra certo. coisa, Adri, que eu também sinto bastante. Ou uma pessoa totalmente sem energia, né? Que assim, ela parece. É, é quase uma monossílaba, né? Você não sabe se ela tá feliz, se ela tá triste, ela não tem entusiasmo, ela não tem energia. Ou uma pessoa entusiasmada demais, cheia de piadinhas, cheia de comentários, né? Os excessos também, eles ficam muito marcados numa entrevista, né? Ficam porque a gente está observando tudo isso, né, Mada? Né? E às vezes você dá aquele bom dia, tudo bem, seja bem-vindo. Olha, obrigado por você ter vindo, né? Agradeço por você estar aqui. Ah, tá bom. Aí quebra, né? Quebra aquele rapport, quebra aquela coisa. E muitas vezes a pessoa ela é empática demais, né? De repente o cara ele é mais introvertido, mais comedido, você já chega chegando, sorrindo, fazendo umas piadinhas. Então tudo que é excesso não é bom para nossa vida, né, Madá? A gente tem que perceber o O outro, ver Valério como é que colocou assim aqui, ó. é. E quando o entrevistador atrasa de propósito o início da entrevista e o candidato já entra de cara fechada. Primeiro, assim, eu acredito que o entrevistador marcou um horário, ele deveria também ser ético, né? Ou se for atrasar alguns minutos, avisar o candidato. Agora, o candidato fazer cara feia, né? A não ser que ele tenha te deixado lá 30, 40 minutos, uma hora, aguardando, porque aí também a empresa não está sendo legal, né? A gente sabe que existem algumas empresas que utilizam essa forma para, sei lá, testar a paciência, mas isso gera mais ansiedade ainda no próprio profissional, no próprio candidato, e eu também não vejo muito com bons olhos, viu, Valério? A gente não vê, né, Madá? Mas assim, a gente sabe também, é que nem eu falo, né? É uma situação muito desafiadora. Eu já tive alguns clientes que ligaram para mim e falaram, Adriana, eu tô aqui uma hora esperando, o que que eu faço? Né? Não me avisaram nada. É muito desafiador, porque é muito de cada um, é o valor de cada um, né? Talvez eu esperaria, ou talvez não. Mas assim, a gente tem que usar o nosso bom senso, tem que entender o que está acontecendo. Pode ser um teste? Pode.
pode ser um teste, né? E eu já passei por algumas situações assim. A gente já teve um mega diretor de RH, né? Acredito que você vai lembrar de quem eu estou falando, né? E ele ficou 1 hora e meia esperando. E ele entrou na entrevista sorrindo, como se nada tivesse. Tava puto da vida, tá? Tava querendo matar o diretor. Mas entrou super, né, tranquilo, bem empático, aquele sorriso, né, meio que falso no rosto, e depois ele teve um feedback com relação a isso. Nossa, me admirou bastante a postura que você teve. Você ficou 1 hora e meia esperando, né? E ainda entrou com essa energia positiva, ou seja, a gente chegou à conclusão que aquilo foi de propósito. Foi para tirar ele do eixo, foi para mexer com o equilíbrio emocional dele. E é um Mas isso é uma desafio, questão. né? Porque se, por exemplo, sou uma profissional como eu não vou ficar 1 hora e meia esperando, entendeu? E aí pode ser que a pessoa vai falar, ela não tem paciência. Mas eu acredito que tem um limite, né? Tem um limite. Exatamente. Tanto para a empresa que está buscando um candidato, quanto o candidato. Então, sei lá, 15, 30, 30 minutos. Agora, mais do que isso, para testar minha paciência, tem outros meios para a gente testar, entender o comportamento, tem avaliações sensacionais, com índices sensacionais, como a avaliação comportamental DISC, que a gente faz, né? Do que você colocar o cara 1 hora e meia para ficar aguardando. Já está ansioso, está fora do mercado, né? Se preparou para aquele momento. Passa 10, passa 15, passa 20, passa 30 minutos, passa 1 hora. Eu lembro quem é e ele é sensacional mesmo, né? Tanto que o disco dele dá estável. Se desse dominante, que nem o meu, ele tinha ido embora. Né? Pessoas. Exatamente. Eu também acho bem desnecessário isso, mas a gente sabe que isso pode acontecer e cada um tem que fazer aí a tua melhor escolha, né, Mada? Né? Né? Quando a gente precisa, muitas vezes a gente se sujeita, né, Dri? Né? Eu até encaro isso aí como uma questão de valor mesmo, respeito, sabe? Eu Eu, também. eu talvez, como você falou, existem várias formas da gente analisar o candidato, testar, né? De uma forma que não vai invadir os valores dele e também não vai causar desrespeito. Eu Eu também acho não legal concordo até. com esse tipo de método de testar ninguém. Mas tá aí, acontece e a gente vai ter que aprender a lidar com isso, não vai ter jeito, né? É legal fazer uma live para os recrutadores também, né, Dri? Porque Ai, assim, ótimo, o perfeito. cara tá tão ansioso, ainda você vai deixar ele 1 hora e meia esperando para É testá-lo. Não é desnecessário. legal, desnecessário, desnecessário, né? E tá do outro lado da mesa, ser o entrevistado, seja lá qual for o seu cargo, estar sendo avaliado, nunca é tão confortável. A gente vê até pelos nossos profissionais que são mega preparados, né? E eles se sentem preparados, muitas vezes eles não estão acostumados, felizmente, né? Graças a Deus. Ninguém passa a vida procurando emprego. Não é o trabalho deles, ficar se vendendo, falar o que faz. Então, existe todo um preparo. Se a empresa puder colaborar, ajuda os nossos candidatos e a gente, né, Dri? Porque a gente Nossa, quer mais é que eles se recoloquem, né? seria perfeito, né, Amada, se a gente pudesse, porque ia ser o casamento perfeito, né? Eles estando preparados do lado de lá e os profissionais do lado de cá, ia dar super certo. O resultado ia ser benéfico para ambas as partes. Mas a gente sabe que na realidade não é bem assim que funciona, né? A gente tem uma realidade um pouco diferente, né? O lado de lá também tem um peso, tem uma responsabilidade pelo sucesso dessa contratação. Muitas vezes eles não facilitam, não colaboram, não estão preparados para, né, avaliar aquele candidato. Então, é uma responsabilidade de ambas as partes. E o que a gente está buscando aqui é fazer com que, né, os nossos alunos, os nossos clientes, eles estejam muito mais preparados para esse momento. E pode Legal. ser que não depende dele, não é da responsabilidade dele. Mas a parte dele ele fez com excelência. E é isso que a gente está buscando aqui, né? E vamos Legal. sugerir para os NHs virem fazer lives com a gente, treinamentos com a gente, porque eles precisam se preparar, hein, Madalena? Vamos lá. O Valério do céu, vou trazer você para trabalhar comigo. Saudade de você. O Valério está muito bem colocado, é um mega executivo, mas ele diz que também, está escrito, gente, subiu aqui as conversas, que ele vivencia esse caso de recrutadores, né, sem preparo, né? E é um desafio mesmo, né? Mas a gente, como dizem, né, ninguém tropeça em montanhas, a gente tropeça em pedrinhas. E a gente vai tirando elas do caminho, são pequenos obstáculos e que a gente vai passar por eles.
E linguagem corporal. Você falou aí, algumas pessoas não olham nos olhos, isso mostra insegurança, né? Você tem algumas estatísticas reais disso, né? Tem, tem. Percentuais foram os estudos que foram realizados dentro dos processos seletivos. Então, por exemplo, 67% dos candidatos, eles não olham nos olhos, né? 38% falta sorriso. Gente, sorriso abre portas, muitas, né? É aquela questão que você falou, às vezes a pessoa, ela tá com aquela cara de coruja fechada, não esboça nada, e aí a gente não consegue ver qual é a energia dessa pessoa. Aí ela fala, eu sou uma pessoa super empática, né? E com a cara fechada, com a cara amarrada. Ela quer parecer séria, né? Mas quem disse que para funcionar, para dar certo, tem que ser sério o tempo todo, né? A gente É, tem que ter uma postura mais, né? mais Sênior, esses mais... momentos, né? Mas sorriso é tão bom, né? Outra coisa que eu lembrei É. aqui, chamar o recrutador pelo nome. É legal. Fundamental, porque isso gera o quê? Rapport. E Pô, rapport, a gente sabe que é o quê? Empatia, conexão, comunicação assertiva. Então, durante a entrevista, por exemplo, fazer rapport por Skype, por exemplo, é mais desafiador, mas é possível, né? Alinhar o tom de voz, se você tiver no Skype, talvez não dá para você acompanhar a linguagem corporal, porque não tem muita movimentação corporal quando a gente está no Skype. Mas tom de voz e chamar a pessoa pelo nome. Então, durante a entrevista, repete pelo menos 3, 4, 5 vezes o nome da pessoa. Então, por exemplo, a Madalena está me entrevistando. Então, em alguns momentos, eu vou repetir o nome dela. Então, Madalena, como eu estava te falando, né, com relação a essa minha experiência, até porque, Madalena, eu acredito, então eu vou repetindo em alguns momentos o nome da pessoa. Repetir o nome Dri, sabe certo. o que mais me chamam? Chega e assim, entrevistas até presenciais. Você é a Margarida? Gente, já chamar a Madalena já é um desafio. Aí o cara me chama de Margarida. Putz, 50% do caminho andou para trás, né? Madalena já é desafiador, mas Margarida é mais desafiador ainda porque não é meu nome. Isso acontece sempre, viu, no meu caso. Adriana já é um nome mais fácil, né, da gente associar a pessoa, não, Madalena não, né, gente? Apesar que eu já fui chamada de Andréia, né? E agora o mais engraçado foi quando te chamaram de Mafalda, lembra? Mafalda, gente. Eu não sei onde nem a minha mãe e meu pai estavam com a cabeça quando colocou Madalena. Agora, Mafalda, Margarida, eu lembro. E olha só, Ah, Magda, tem situações que eu até oriento, né, os candidatos. Se a pessoa tiver um nome diferente, complicado, gente, pergunta, não tem problema. Tá correta a pronúncia? Né? É melhor a gente validar isso e perguntar, e não tá errado, não. Ou seja, a pessoa, nossa, ele tá tendo até a preocupação de pronunciar o meu nome de forma correta, do que a gente ficar errando. E para quem ouve, é extremamente desagradável. Fala, minha Nossa Senhora, não acerta meu nome nunca. Tá falando meu nome errado, né? É muito desagradável. Então pergunta, não tem problema. Tá correto a pronúncia do seu nome? Tá correto. Ótimo. Então, segue que vai ser sucesso com certeza. ó, meu marido está aqui do meu lado e ele está É. lembrando, são cases, tá, gente? Porque, olha, eu estou no mercado de recolocação profissional desde os 21. É diferente da Adriana, eu não tenho problema de falar a minha idade, tá? Eu vou fazer 48, né? Então, do 21, são 27 anos entrevistando, procurando emprego. Teve um candidato que ele entrou na sala fazendo uma. Oh, Iraí Mafalda. Fazendo um pagodinho. Madalena, Madalena. Eu falei, não, o cara não tá fazendo isso. Se foi para criar rapport. E o meu marido falava assim, meu marido estava do meu lado, ele não entrou cantando. Eu falei, amor, ele entrou cantando. Como é que, assim, é entusiasmado demais, né? Aí não é legal, né? Eu nunca tinha visto o cara. Né? Eu conversei com ele 10 minutos no telefone. É, coisas interessantes. Qualquer dia a gente tem que fazer uma live só para contar as coisas interessantes que a gente já passou. Muitos cases, gente, é muito legal, tá? Manda, vamos falar um pouquinho com relação à questão do Skype, tá? Legal. É,
tem que se preparar como se você se prepararia para uma entrevista presencial, tá? Só que tem... Acabou de falar sobre isso, viu, Adri? Oi? Sabe o Marcos Lúcio. O Marcos, né? Ele estava perguntando sobre isso e falando exatamente das entrevistas online. Que, inclusive, a gente tem que olhar para a câmera. E que é um desafio, né, amiga? É um desafio, tá? Então, vamos lá. É muito treino, né? Muito, muito ruim, porque é horrível, né? Tem uma bolinha aqui na frente, você fica para aquela bolinha. E um detalhe, gente, tem um desafio muito que acontece bastante. Muitas vezes o recrutador, você não vai interagir com ele. Ele tá te vendo e você não vê o recrutador. Aí que o desafio ele é maior ainda, e a gente tem que se preparar para isso. Acontece muito, né? Então, olha assim, verifica a internet, vê se está tudo ok, se está tudo bonitinho. Passa um antivírus no computador, que isso é super importante. Escolhe um lugar adequado, né? Onde tem o maior silêncio possível. Presta atenção na iluminação. Você pode fazer a entrevista lá no seu quarto? Pode, não tem problema. Às vezes você não tem um ambiente, né? Mais alinhadinho, mas não tem problema. Mas a porta do guarda-roupa tem que estar fechada, tá, gente? Bonitinho lá, porque senão Eu é tô no meu chato. quarto, hein, Adriana? Olha lá. Oi? Eu tô no meu quarto, ó. Então, mas tá legal aí onde você tá. Se eu tivesse na sala, os cachorros estavam latindo, você já ia me xingar. Gente, os pets, né? Os bichinhos que a gente tem em casa, eles não sabem. Então, a gente vai ter que organizar eles. Conversa com a família, né? A, a Leila estava me contando, a Leila trabalha com a gente, que ela fez uma simulação onde a esposa do candidato, né, do profissional, entrou com tudo, gritando, porque ela tinha machucado o pé e foi uma loucura, né, a entrevista que ela estava fazendo. Então, conversa com a família. As crianças também, gente, criança não tem noção. Eu já fiz várias entrevistas onde eu estou conversando com o candidato e a criança fica apontando a cabecinha dela aqui, porque as crianças são curiosas, elas querem saber o que está acontecendo, né? Tem telefone fixo em casa, tira do gancho ou desliga ele provisoriamente. Não fica. Você pode, de repente, ficar com papel, com uma caneta, mas toma cuidado para não ficar escrevendo tudo que o recrutador está falando e você não presta atenção nele aqui. Então, tem todo um preparo, né? Com relação ao ambiente, iluminação, a tua vestimenta. E você avisar quem está perto de você que você está numa entrevista de emprego, que você não pode ser interrompido em hipótese alguma. A casa começou a pegar fogo? Liga para o bombeiro. Mas não interrompe a entrevista. Não para a entrevista. Legal. Ó, o Valério colocou uma coisa aqui que é legal também. Valério, hoje você tá, hein? Sabe os e-mails? Quando a pessoa coloca gatinha24@hotmail.com. Isso também não pega bem, não é legal. Não é legal. Então, as redes sociais e o e-mail tem que estar muito alinhado, né? Quantos por cento, Adriana, dos recrutadores vão pesquisar sobre o candidato na rede social? Tem uma média? Olha, muito legal isso que você tá colocando, Mada, porque a gente está falando do teu marketing, não só para entrevistas de emprego, mas o teu marketing de um todo. Olha só, 87% dos recrutadores, eles vão pesquisar o teu perfil nas redes sociais, né? E quando eu falo de redes sociais, LinkedIn, com certeza, 100%. Quando eu falo de redes sociais, é o teu Facebook, o teu Instagram, né? E outras redes aí, que agora tem o TikTok, tem o Snapchat, tem várias redes sociais, tá? Inclusive, se você estiver no Tinder também, vão te achar em algum momento. Então, assim, a gente tem que ter muito, 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 muito cuidado com as redes sociais, tá? Coloca algum tipo de... Não pode ter uma rede social totalmente privada, tá? Falando, como assim totalmente privada? Alguma coisa tá suspeita aí, né? Mas algumas coisas a gente vai ter que ter uma certa privacidade, evitar pelas redes sociais política, religião, futebol, se você é contra, se você é a favor, né? Então, assim, a gente expõe muitas vezes muito da nossa opinião nas redes sociais. Só que a gente tem que ter muito cuidado. Líquido e certo, o recrutador ele vai te avaliar pelas redes sociais. E dependendo do que ele vê ali no teu perfil, né?
não vai ser nada positivo para você. Você está fazendo um bom marketing nas redes sociais? Tá, mas está fazendo um marketing negativo. E isso não é legal. Então, esses cuidados a gente tem que ter. Evita. Às vezes não é você que posta, né, Mada? É algum amigo que te marca, algum Sim. assunto. Por exemplo, a gente está aí há mais ou menos alguns dias da eleição, né? Então, toma cuidado, né, nos debates que a gente entra, né? A gente viu lá, na época que foi eleger lá o nosso presidente, e foi uma brigaiada nas redes sociais por conta disso, e é desnecessário. Nesse momento, não. Lembrando que você está sendo observado o tempo todo, né? E a gente vive, né, um reality show na vida real. A gente vive isso. A gente está sendo observado o tempo todo nas redes sociais, nos ambientes que a gente vai, tem câmera para tudo quanto é lado. Então, a gente não tem aí... a gente tem que começar a adotar uma postura um pouco diferente nas redes sociais também. Eu já Olha, recebi vários feedbacks de recrutadores falando com relação às redes sociais dos candidatos, vários, e não foram feedbacks positivos. muito bom. Sabe uma coisa que aconteceu recentemente? Eu também não tinha me atentado, e eu acredito que vale a pena a gente falar. Por exemplo, um profissional que nós indicamos para a empresa, a gente está falando de uma indústria alimentícia, de um segmento específico de massas e biscoitos. Em cima da mesa do cara tinha uma outra marca da concorrência. Sabe quando eu ia imaginar que a empresa ia ver isso, gente? Né? Aí no feedback, você lembra? Aí o feedback da recrutadora falou: o profissional era realmente muito bom, sensacional, mas ao lado da mesa da casa dele, que estava sendo online, ele estava com uma marca do biscoito concorrente. Pronto, perdemos a oportunidade de ser feliz. Né? Então é o detalhe do detalhe, né? É o cenário como um todo, né? É isso mesmo, é o detalhe do detalhe. A gente tem que estar atento a tudo. Até porque, né, Mada, a gente sabe que a gente tem um número muito grande de concorrentes. Você não está sozinho naquela entrevista, não tem só você concorrer naquela vaga, né? Por conta disso, o mercado está muito mais exigente, a gente sabe disso, né? É oferta e demanda, né? Se eu tenho uma demanda muito grande, eu posso ser um pouco mais exigente na minha contratação. Aí eles vão se apegar, inclusive, a esses detalhes que no final, se a gente for contabilizar tudo, somar tudo, vai dar uma grande diferença aí na minha escolha. É assim que está funcionando o nosso mercado. Legal. Me dê as suas considerações finais, que a gente tem quanto tempo, Anderson? A gente ainda tem 3 minutos, dá para falar bastante. Porque o povo agora está levantando a plaquinha para mim. Falta 3, falta 2, falta 1. Legal. O que mais você acha que é importante? Fora tudo isso. Pessoal, pergunta. Mada, deixa eu só falar rapidamente de algo muito importante na entrevista. Enquanto o pessoal vai pensando aí, eu vou mandando as perguntas. Cases de sucesso, né? Na entrevista de emprego, a gente vai falar dos nossos cases, vai ser perguntado sobre os nossos cases de sucesso. Porque o case, ele valida tudo que está ali no teu currículo, né? A sua trajetória, a tua evolução, os resultados que você trouxe. Então, uma dica que eu quero deixar. Existem alguns métodos, depois até o pessoal, se quiser, manda lá no direct que eu mando esse método para vocês estruturarem o case. A gente chama de método CAR ou STAR, tá? No método CAR, você vai falar contexto, ação e resultado, né? Contexto é o que aconteceu naquele momento. Ação foi o que você fez e resultado é o que você chegou ali diante daquela situação. Aonde a gente tem que colocar muito mais foco? Na ação. Muitas vezes o candidato ele coloca muita ênfase no resultado. O resultado ele é importante? Lógico que é, porque ele valida tudo. Mas a sua ação. Quando eu pergunto para o candidato sobre o case de sucesso, eu estou observando muito mais, dando muito mais importância o que ele fez. O que você fez naquela situação para chegar nesse resultado. Então, a gente vai dar muito mais ênfase na ação. Porque ali ele vai poder mostrar, através dessa ação que ele fez, que ele tomou, habilidades, pontos fortes, diferenciais, qualidades, competências, enfim, ele vai poder mostrar tudo isso. Legal? Legal. Valério está perguntando aqui: como expor um ponto de melhoria de forma que cause uma boa aceitação no recrutador? Legal. Tá? Primeira coisa, Valério,
já diria para o recrutador, quando eu apresento esse ponto de melhoria, a Adri pode deixar a dica dela também, que eu tenho um ponto de melhoria, mas eu já estou trabalhando, eu já tenho conhecimento desse ponto e quais são as ações e atitudes que eu estou tomando para desenvolvê-lo. Tá? Isso é muito legal, até porque todo mundo tem ponto de melhoria, não tem ninguém 120% preparado para nada nessa vida, né? Então, a gente sempre mostra o que a gente está fazendo. Eu acredito que até o método STAR já ajuda nisso, né, Dri? Com certeza. E esse é o ponto, Tamada. Na verdade, o que mais importa para o recrutador não é saber o ponto de melhoria, mas o que você está fazendo para melhorar. Então, o ponto de melhoria é exatamente isso que você falou. O fundamental é você falar o que você está fazendo para melhorar, porque todo mundo tem pontos de melhoria. É que nem quando a gente pergunta assim, Valério, qual é o sua principal característica, o seu real talento, e a pessoa me diz assim, eu sou comunicativa. Eu falo, que legal, me conte um momento que a sua comunicação trouxe grandes resultados. Aí a pessoa faz cara de ué. Ela não consegue trazer um case. Então, muitas vezes, ela guarda o case, mas não sabe qual é a atitude, né? Então, ó, eu sou proativo, sou resiliente. Quais são os resultados, os cases que você tem que provam que você é resiliente? Aí a pessoa não tem o case. Ela não tem como me dizer. Aí ela fica com aquela cara de ué, né? E eu também. Porque até me provar o contrário, eu estou acreditando no que ela está me dizendo. Mas nós somos especialistas em analisar cenários. Exatamente isso. Ótimo. Perfeito. É isso aí, Mada. Essa é a principal dica para esse ponto aí. Legal. Cara de alface roxa. Mais ou menos isso, Valério. Gente, perguntas. Dri, eu vi que você fez para os nossos profissionais, e quem quiser, que estiver na live, tiver interesse, um quadro aqui com as perguntas mais frequentes utilizadas no processo seletivo. Então, quem precisar das perguntas, quem quiser saber quais são as perguntas mais frequentes, óbvio que tem algumas perguntas que a gente não imagina, né? A gente teve um processo seletivo recente que o diretor, né, diretor-presidente da empresa falou, fala uma frase. Aí o profissional falou, não entendi. Ele falou, fala uma frase. Aí o profissional não esperando, qual foi a frase dele, você lembra? Eu lembro, a vida é bela. A vida é bela. Ele falou, você está falando sério? Pronto, fomos excluídos de um mega processo por causa da frase. Então também a gente não sabe o que vai na cabeça do outro. Seja você mesmo, seja autêntico, conheça a empresa, se prepare. E se quiser saber quais são as perguntas mais frequentes, manda um direct para mim, ou manda um direct para a Drica Souza, né? E a gente manda para vocês também. Pessoal, está acabando o nosso tempo, hein? Inclusive, vou mandar também o método para vocês estruturarem aí os cases. Então, quem quiser, é só mandar lá nos directs. Que legal, que legal. Pergunta, mais alguma pergunta? A gente tem mais um minutinho. Um minutinho. Legal. Mais alguma dica, Adri, para fechar? Bom, para fechar, o que eu quero deixar como pontos aí, né, para fechar tudo que a gente colocou? A sua marca é o seu cartão de visita, o teu marketing é o teu cartão de visita, isso é super importante. Planeja aí as suas ações com relação à entrevista de emprego, planeja a sua preparação, né? É importante a gente estar ativo nas redes sociais, mas com bom senso, principalmente. Construa aí a sua melhor versão para você levar para entrevistas de emprego. E treino. A prática leva à excelência. Todo talento tem que ser treinado. E eu vou deixar como dica. E eu vou deixar como dica a sua energia. Cuide da sua autoestima, da sua motivação, da sua segurança, da sua confiança. Então, é importante ter uma boa noite de sono, ter uma alimentação equilibrada, ter uma saúde mental, saber que você pode, que você é merecedor, que é uma fase, que a gente vai chegar lá, é sim ou sim, e se dotar de uma convicção plena e absoluta que você é o cara para aquela posição, que você é a mina para aquela posição e não deixar se abater. E se não foi desta vez, é porque não era para ser, não era sua, né? Se não foi dessa vez, é que coisa melhor tá para vir. Então, confie, acredita e bola para frente,
que logo menos nós estamos todos aí no mercado novamente. Autoestima 120%. Pessoal, Sempre, sempre. nós vamos ficando por aqui, Dri. Beijo para todo mundo. Beijo, Valério. Beijo, Gil. Marcos. Virgínia. E olha, todos que estão aqui, Sheila, Valério Tessolaro, o Haruzinho, que eu vi que estava aí também, a Dirce, né? O Marcos Lúcio, o Marco Grimaldi, muita gente legal que sempre acompanha a gente. E olha, estamos lá de Casa Nova, já recebendo o pessoal pessoalmente. Vem tomar um café com a gente, vem tomar um café com a gente. A gente tem agora a formação DIS, que começa segunda-feira. Se você quiser entender mais o seu perfil, então a gente vai ter uma formação online, analista comportamental DIS. Quem é você? Como você se comporta? Como você toma decisões? Gerencia, delega. Isso é um grande passo para você se entender melhor, se conhecer melhor e vender melhor o seu produto, que é a marca Você S.A. Um grande beijo. Dri, te vejo amanhã, 9 horas, que começa a nossa formação em coaching. Valério, Gil, Beijinho. E feliz Dia dos Professores para todo professor do Brasil e do mundo, né? Porque sem vocês a gente também não estava aqui. Essa é uma profissão que deveria ser muito mais valorizada. Por trás de um engenheiro, de um médico, de um advogado, existiu antes de tudo isso um professor. Beijo, boa noite. Tchau, Madá, gratidão.